Olá, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre uma terapia vibracional, terapia quântica. Quando a gente fala esse tipo de terapia, a gente está falando sobre frequências, né? Hoje é muito comum vocês terem essa noção da frequência, do que é essa frequência, né? Tem várias terapias que falam disso. Quando eu trabalho com equipamento, a gente faz um equilíbrio eletromagnético através de sensores. A gente conecta sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos. Esses sensores enviam uma frequência elétrica muito sutil, muito leve, né, para o corpo da pessoa, que vocês não sentem absolutamente nada, é indolor, não é invasivo. E a sensação de relaxamento é muito grande. Então, vocês se sentem mais relaxados, mais tranquilos, emocionalmente mais centrados, mais equilibrados. Então, de uma maneira geral, o ponto principal é a redução de estresse em todos os níveis, tanto no campo físico, mental, emocional e energético. Quando a gente fala de redução de estresse, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é baseado nisso, né? No estresse, na tensão, nos problemas que a gente tem da hora que levanta até a hora que dorme, problemas em que a vida nos coloca, ou que a gente se coloca, né? Porque também a gente, às vezes, entra em situações que não necessariamente era para a gente entrar, mas ou a gente não aguenta, acaba interferindo. Então, também tem a ver com uma maneira da gente agir, maneira da gente se posicionar diante da vida e diante dos problemas. Tem pessoas que conseguem, mesmo num nível de estresse alto, num nível de tensão alto, manter a calma, manter o equilíbrio e lidar da melhor forma possível com a situação naquele instante, naquele momento. O que acontece quando a gente está num nível de estresse alto? E normalmente o nível de emoção sobe significativamente e a pessoa não consegue controlar essa emoção. O nosso comportamento, a nossa ação final é baseado nessa emoção. Então, se eu estou já irritada e alguém me fala algo que me tira do sério, o que acontece? Eu já estouro, né? Eu falo, já brigo, a forma como eu me coloco já é uma maneira mais agressiva, mais explosiva e tende a gerar uma resistência no outro. E o outro não, ninguém gosta de ser tratado dessa forma e acaba reagindo de uma maneira mais impulsiva, mais reativa diante do problema ou diante da minha atitude. Então, quando eu falo de estresse, e eu estou falando de um estresse emocional, ou que afeta tanto o teu corpo, reduz o teu sistema imunológico, dá uma tensão física, tem gente que somatiza, então dói estômago, tem gente que desenvolve problemas urinários, tem famílias que são tão estressadas, e a gente chama de famílias que desenvolvem um padrão de doença. Então, tem famílias cardíacas, famílias que desenvolvem câncer, famílias que desenvolvem problemas no estômago. Então, quando você percebe uma maneira de agir e reagir das pessoas, e quando você está num contexto familiar que todo mundo tende a ter uma atitude e uma maneira de reação muito parecida, então é muito comum que a gente desenvolva o mesmo padrão de doença. Por outro lado, às vezes também a gente vai desenvolvendo doenças. Quando eu falo doenças, eu entendo como desequilíbrios, como alteração fisiológico de alguma coisa, que eu não estou bem e o meu corpo denuncia, meu corpo vai avisando, olha, eu não estou aguentando. E a gente não ouve, a gente não observa o nosso corpo. E aí o que acontece? Acaba adoecendo. Então eu entendo a doença como um desequilíbrio que pode ser emocional, pode ser psíquico, pode ser energético. E esse desequilíbrio, na medida em que você consegue fazer toda uma autoanálise, tomada de consciência, perceber o que está acontecendo, normalmente esses sintomas desaparecem. Quando a gente alimenta esses sintomas por muito tempo, quando a gente alimenta o problema
psicologicamente, emocionalmente, mentalmente muito tempo, a gente faz com que vire uma doença, com que vire um desequilíbrio físico mais profundo. E aí, lógico, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes psicológico, e também, né, dentro da linha dos alternativos, que a gente tem várias opções, também ajudam a voltar essa pessoa para o equilíbrio. O meu processo terapêutico, quando eu atendo uma pessoa, a gente trabalha não só com equipamento, porque o equipamento, além de me dar uma capacidade de compreensão do todo da pessoa, do que está acontecendo com ela, ele na mesma sessão, ele reenvia uma outra frequência, e essa frequência já é um equilíbrio desse nível de estresse, desse nível de tensão, e a pessoa já relaxa, já se sente bem, já fica mais aliviada, já se sente melhor. Então, durante uma sessão onde a gente olha o que está acontecendo e também trata, e nesse momento você é passivo, você só recebe, né? Você recebe as informações e recebe o tratamento. A partir daí, com essa tomada de consciência, você tem a capacidade de escolha, de fazer um tratamento mais prolongado, mais profundo, ou simplesmente pegar tudo isso, levar para casa, digerir melhor e depois resolver o que fazer. Eu vou trazer um depoimento para vocês de um casal. Na verdade, eu atendi a esposa em 2 momentos diferentes. Esse depoimento é bem legal porque assim, mostra um pouco a simplicidade e a forma como eles observavam esse tratamento alternativo. Porque muitas vezes a pessoa, quando chega em mim lá, já está desanimado, que é o caso dessa senhora, da Cida. Já está desanimada, já está cansada, já está desacreditada do tratamento convencional, de outras abordagens, enfim. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora o depoimento da Cida e do seu José. Bom, pessoal, eu tô aqui com a dona Cida e o seu José. Eles me procuraram ano passado, em outubro. Nós fizemos 2 sessões em outubro e uma em novembro. Me conta, seu José e dona Cida, eu queria saber o que fez vocês me procurarem lá atrás, lá em outubro. O que estava acontecendo? Ouvinte da Rádio Mundial, um bom dia a todos. Quero registrar o meu depoimento contando da Maria Aparecida, que estava com o tornozelo muito inchado, com muita dor e muito vermelho. Aí, ouvindo o programa da Lucy, me interessou e eu liguei para o consultório e fiz o que devia fazer, marcar a consulta. Após 15 dias, fez uma nova sessão e essa nova sessão ela pediu para retornar com 6 meses. Nós estamos aqui novamente após 6 meses, sem nenhum problema no tornozelo, mas foi resolvido tudo aquilo que a gente esperava que acontecesse. E o melhor, que a gente se sentiu muito bem recebido, muito bem acolhido. E a Lucy é uma ótima pessoa que não tem o que falar o que ela fez com a gente. E muito obrigado a todos. Nossa, muito obrigada. Agora me conta, dona Cida, eu queria que a senhora falasse, porque melhor do que a gente, quando tá com dor, é a gente contando, né? O que você sentia naquela época que você me procurou? Como é que você tava? Como é que tava teu pé? Meu pé tava inchado, eu quase não aguentava andar. Quando eu levantava assim da cama, parecia que o tornozelo parecia que ia rasgar por dentro, tanto que doía. E tava vermelho também. E tava vermelho e muito quente. Quente demais. Eu colocava um pano. Para mim dormir, eu precisava colocar um pano assim, molhado com água gelada, entendeu? Para conseguir dormir. Para conseguir dormir. E ainda põe o pé para dentro do ar-condicionado para soprar. Nossa. Era triste. Terrível. Quanto tempo você estava sofrendo com esse problema antes de vir para cá? De 6 a 8 meses. Nossa. Eu fui em bastante médico do SUS, fui para um lado, fui para outro. Nada resolveu. Teve um médico que falou para mim, a senhora vai ficar assim, sinto muito, dona Maria, a senhora vai ficar assim para sempre, não vai desinchar mais não. Daí eu falei para ele, agora eu vou ficar com o pé igual a pé de pinguço, se eu nem bebo. É ruim, hein? Daí ele deu até risada, falou, vai, porque isso aí não tem jeito não. Nossa. Me conta uma coisa, depois que a gente começou o tratamento, vocês vieram 3 vezes num total aí de 45 dias no máximo.
Quando que você começou a perceber melhora? Como é que foi? Na primeira vez que eu vi, na semana que eu tava tomando, como eu já tava desacursoada de todos os remédios que eu tava tomando, eu até não tava muito acreditando. Daí ele me incentivou, não, nós temos que ir de novo. Intervalo da outra vez, eu já fui melhorando. Legal. E foi cada vez mais. E você tá feliz? Eu tô muito feliz. Nossa, ele fala que se eu não tivesse encontrado aqui, né? Então eu nem sei como eu estaria hoje. Tá. Eu já não aguentava, né? Eu ficava só deitada no sofá com o pé pra cima. Eu lembro, você estava andando com bastante dificuldade. Muita dificuldade. A primeira vez que cheguei aqui mesmo, nossa. Tá. Lembra? Eu cheguei aqui, fui molhar o rosto com água fria, tava ponto de, sei lá. Legal. Doía demais. Muito bom. Então a experiência foi positiva? Foi muito boa. Nós sempre comenta lá, viu, né? Legal. Nossa, muito bom. Obrigada. Seu José, eu agradeço muito o seu depoimento. Falta o senhor vir fazer a sessão agora, né? Sim, até a próxima. Após 15 dias, nós estaremos aqui de volta para fazer a próxima sessão. Legal. E muito agradecido a todos que estão ouvindo. Participa e faça. Para de sofrer. Legal. Muito obrigada aos dois. Agradeço muito a confiança que vocês depositaram em mim. E é como a dona Cida falou, investir, porque às vezes a gente está tão desacorçoada que não... Fala, mais uma coisa para fazer, mas no fim dá certo, né? Graças a Deus. A gente desanima, né? A gente corre muito atrás de uma coisa e de outra e nada dá certo. Então a gente já acaba não acreditando mais em nada. É verdade. E depois que eu falei pra ele, nossa, achei uma solução, porque... É difícil, né? Nossa, agora eu tô ótima. Eu ando pra todos lados. Legal. Muito obrigada a todos. Um abraço. Pessoal, então, né, foi mais um bate-papo e isso é muito legal, é muito importante. Os tratamentos, eles variam bastante, né? Tem tratamentos quando a gente trabalha questões de um nível mental, onde a gente trabalha mudança de percepção, mudança de atitude, resolver problemas antigos, tipo mágoa, ressentimento, revolta, traumas. Quando a gente trabalha desta forma, normalmente são encontros semanais, a gente faz no máximo 12 sessões. Quando a gente faz esse número de sessões, é um período onde você tem uma tomada de consciência, você faz, pratica tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala. Ocorrem também as mudanças, né? Às vezes você consegue fazer, às vezes você não consegue, às vezes dá certo, não. E a gente vai readaptando até que você consiga realmente fazer essa mudança de uma maneira mais profunda, onde realmente essa mudança se incorpore na tua maneira de ser, na tua maneira de agir e você fique bem. Quando eu falo de tratamento, eu estou falando de equipamento, eu estou falando de outras técnicas que ajudam você a se centrar mais, a lidar melhor com os teus conflitos, com o teu nível de estresse, com o teu nível de problema. E óbvio, dependendo da pessoa, dependendo até da questão, da possibilidade financeira, do tipo de problema, nem sempre são encontros semanais. Podem ser encontros quinzenais, como foi o caso da dona Cida. Então, em 45 dias, nós fizemos três sessões, né, com intervalo de 15 dias cada um. Dificilmente eu tenho um feedback das pessoas depois de 6 meses. Eles retornaram para contar o que estava acontecendo e que tinha melhorado e que estava ótimo. Mas normalmente as pessoas melhoram e acabam não contando muito o que aconteceu. Às vezes dá tempo da gente ligar, pedir uns 5 minutos para a pessoa relatar um pouco o que ocorreu de mudança e às vezes não. Eu quero passar os meus telefones para vocês. 50 49 0863 50 49 0547. Vou repetir: 50 49 0863 ou 50 49 0547. O site terapiavibracionalsp.com.br. Tem o YouTube Luci Arantes, Luci com Y. Também vocês encontram a postagem dos programas lá, então dá para ouvir, para conhecer um pouco. E quando eu falo do equipamento, eu estou falando de uma terapia onde ela vê processos alérgicos, onde ela vê mudanças
traumas muito antigos, às vezes conflitos inconscientes que a gente consegue tratar. A gente consegue tratar também toda essa parte de processo de aprendizagem. Então, retenção, melhorar a apreensão, a maneira de aprender, né? Então, você melhora a matemática, português, análise, melhora o nível de inteligência, capacidade de fazer interpretações, reter essas informações também. A gente consegue fazer estímulos para a memória, para você armazenar melhor tudo que você está aprendendo de conteúdo. Então, tem bastante coisa, déficit de atenção, de concentração, de foco. Isso eu estou falando da área mental, né? Parte cognitiva. Quando a gente entra nas questões emocionais, a gente equilibra não só, né, por exemplo, vou trabalhar luto, então vou trabalhar todas as questões que envolvem melancolia, tristeza, depressão, alterações de humor também pode ter. Então a gente entra nesse processo com equipamento para trabalhar também essas coisas das emoções e todas as alterações possíveis. E quem me dá a dica é você. Né? É o teu corpo que vai me dizer o que você precisa naquele momento. E a partir daí, eu vou direcionar a terapia melhor para você. E também é o equipamento que vai me dizer qual é o melhor tratamento para você. Se é o semanal, se é o quinzenal, se você retorna dali 30 dias. E a partir dessa sessão, né, dessa primeira avaliação, a gente vai direcionar não só o equipamento, mas também outras técnicas. Então, por exemplo, eu uso o EFT, eu uso o Psyche. Psyche eu gosto bastante para resistências inconscientes à mudança, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer mudança porque trava, alguma coisa em mim trava. Quando a gente faz o Psyche, essa trava, ela solta e você começa a se perceber fazendo coisas naturalmente. Coisas que você não faria, você faz. Não conseguia falar determinada coisa, de repente você se percebe falando, dando limite para o outro, enfim. É muito legal. Tem uma técnica chinesa que é Jinshin Jiutsu. Essa técnica é através dos toques, também equilibra todos os meridianos, melhora as emoções, medo, raiva, preocupações, tristeza. A gente trabalha com alguns fluxos de meridianos do corpo, pulmão, bexiga, de acordo com a tua necessidade, de acordo com aquilo que você está precisando. Tudo isso eu vou ensinando você. Então, na realidade, vocês vão se apropriando disso tudo. E na medida em que você se apropria dessas técnicas, você consegue fazer isso em casa, fazer isso em qualquer lugar, técnicas de relaxamento, de respiração profunda, respiração mais diafragmática, onde você consegue controlar também as tuas emoções, os teus medos, as tuas inseguranças. Então, assim, é um conjunto, é um processo de mudança, de aprendizagem e treino, né? A gente só pode dizer que mudou quando a gente faz aquela situação naturalmente. Então, eu reajo de uma outra forma naturalmente, aí eu sei que mudei. Enquanto eu fico pensando, não, eu não devo agir assim, eu devo pensar, eu vou falar como... você ainda está num processo de apreensão daquele novo modelo. Rever as suas crenças, tem padrões, tem distorções mentais que a gente faz sem perceber, que é comum, né? Então, uma distorção que a gente chama de distorção, uma dramatização. Você tem um probleminha lá, vamos pegar uma bobeira, sei lá, um inseto mordeu o meu filho, aí faz aquele caroço e eu já fico, ai meu Deus, agora vai pipocar o corpo todo da criança. E aí quando a gente olha aquilo, né, a pessoa está dramatizando, foi só uma mordidinha naquele ponto, vamos tratar, vamos passar uma pomadinha naquele ponto. Mas a pessoa entra num estado de pânico, de drama, que ela sofre, e ela sofre muito, e normalmente faz sofrer quem está do nosso lado. Vamos pegar um outro padrão, quem tende a gente fala, é muito comum, o tudo ou nada, o 8 ou 80. Nossa, você é 8 ou 80, né? As pessoas estão sempre no extremo. Eu amo, eu odeio. Eu sou linda, eu sou horrorosa. Eu sou burra, eu sou inteligente. Sempre que eu estou no extremo,
né? Eu estou numa distorção de pensamento, não existe, né? Eu não sou nem inteligente a ponto de ser mais inteligente que todo mundo e nem burra mais do que todo mundo. Tem coisas que eu sou melhor, tem coisas que eu sou muito ruim, tem coisas que eu sou pior. E na média, a gente está ali no meio do caminho. Então, eu posso ser muito inteligente e ter uma inteligência emocional muito ruim. Isso não vai garantir o meu sucesso. Às vezes, até a inteligência emocional me garante muito mais o sucesso do que a inteligência intelectual apenas, né? Então, é um conjunto de coisas, é uma proposta de mudança. E mudança, gente, não é fácil. Mudança, a gente já querendo mudar já é difícil, imagine quando a gente não quer, né? O outro que quer que a gente mude, aí não dá certo mesmo. Então, é um processo onde você se capta, né? Você, na verdade, você vai aprender o como agir, ficar mais tranquilo. Então, tem uma pessoa lá surtando na tua frente, brava, nervosa, vomitando em você toda a raiva, você tá lá, respirando, tranquilo, mantendo a calma, ouvindo tudo que a pessoa está falando e, naturalmente, quando a pessoa fecha a boca, você vai responder aquilo que precisa. Por quê? Porque você está bem emocionalmente. Você não entrou na pilha do outro. O outro é que está com raiva. E quando o outro está com raiva e joga no teu colo e você abraça, quem fica com raiva é você. Então, é isso que a gente tem que conseguir separar. O que é meu e o que é do outro. E o que é do outro, deixa com o outro que resolve o que ele quer fazer. Mas o que é meu, aí eu decido o que eu faço. Se eu tô brava, se eu tô com raiva, se eu tô tendo uma atitude impulsiva, se eu tive um comportamento que não foi legal, e eu sei que isso é meu, aí sim. Aí eu preciso ir lá com a pessoa e conversar, e retomar, pedir desculpas se for necessário, entender o que aconteceu, porque sou eu sou a pessoa responsável por isso, por esse comportamento. E o outro, se eu não me sentir atacada, o outro eu posso até entender o que está acontecendo com ele e relevar muitas vezes, né? Mas isso precisa de equilíbrio emocional, isso precisa de autoconhecimento, isso precisa de outras ferramentas que às vezes a gente não tem desenvolvido e que a gente precisa desenvolver. A única pessoa capaz de fazer alguma coisa por você é você mesmo, é você que vai ir lá, é você que vai investir num processo de mudança. Tem técnicas que são chatas, que as pessoas não gostam, falam, mas tem que ficar pensando nisso. Tem. É a melhor forma para você se conhecer e fazer a mudança que você precisa. Então, tem remédio que é chato, que é amargo, mas é necessário. Assim como o processo de mudança também. Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são difíceis, tem coisas que dependem muito mais da tua dedicação para você internalizar e fazer a mudança. E eu tô lá como uma ferramenta, como uma muleta, que você vai, usa um pouquinho essa muleta e depois você acaba seguindo em frente. Pessoal, meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. Site terapiavibracionalsp.com.br, vocês podem mandar e-mail pelo site que eu respondo. As ligações que vocês fizerem eu vou retornar todas, podem deixar recado que eu ligo todas, tá? Me falem o que vocês querem que eu retorno, sem problema nenhum. O WhatsApp, quem quiser mandar mensagem, 986540880, 986540880. E YouTube, Lucy com Y Arantes. No YouTube vocês vão achar bastante informação a respeito do meu trabalho, de como eu faço, alguns depoimentos, como o da Cida e do seu José, ok? Um grande abraço a todos, até semana que vem.